No Brasil, uma cena comum pode virar confusão, resenha ou invenção em questão de segundo. Pode ser uma turista puxando assunto sem saber com quem está falando, uma intérprete entrando no ritmo do axé, uma reportagem flagrando trocas de multa, uma caixa d'água virando piscina no calor. Improvisos, piadas, susto e momentos que só faz sentido aqui no Brasil, tá? Então senta tua bunda na cadeira, porque o nosso Brasil, meu amor, não é para amadores. Vamos direto pro nosso vídeo. Então vamos lá, quem é você? Em junho de 2017, uma turista brasileira estava na Bulgária quando viu não uma era no aglomeração Brasil. enorme em volta de um homem de camisa xadrez. Tinha gente tirando foto, segurança por perto, todo mundo abrindo espaço, aquele clima claro de essa pessoa deve ser alguém. Só que Alguém ela não fazia importante. ideia de quem era. E aí fez uma coisa bem brasileira. Entrou no meio, puxou conversa e tentou foi lá. descobrir ali, na hora, sem rodeio. Quem é você? Gente, ela não tá literalmente sabendo. O homem era Rumen Radev, presidente da Bulgária. Ele Era estava presidente numa região da montanhosa no sudeste do país para acompanhar o Nestinashvo, uma tradição folclórica em que pessoas isso, dançam gente? descalças sobre brasas. Mas, para ela, nada disso estava explicado. Ela só percebeu que todo mundo tratava o sujeito como celebridade e mandou a pergunta mais direta possível. Por que Eu não você tinha é essa tão coragem, importante? parabéns Radev pra ela. levou numa boa. Primeiro respondeu meio sem jeito que não era tão importante assim. Ela insistiu. Aí ele explicou que era o presidente. E o mais curioso foi a tranquilidade da segurança. Deixaram a brasileira abraçar, foi filmar e lá. fazer pergunta atrás de pergunta, sem transformar a cena em confusão. Ele sorriu, respondeu com calma e continuou andando. Tá certo, se ela não sabia, a gente não vai conhecer tudo, né? Durante uma live do Bel Marx, Olha aí. o intérprete de Libras tinha uma missão simples: traduzir a música para quem acompanhava pela língua brasileira de sinais. Só que ele não ficou naquele modo paradinho, escondido no cantinho da tela. Assim que o axé começou meu a subir, Deus, eu ele entrou no clima de verdade. Enquanto o Bel cantava e tocava guitarra, Minha com o corpo gente! todo, fazia expressão, marcava o ritmo, imitava instrumentos, sentia batidas junto Meu com a banda. Deus, A gente, câmera ele até entregou mudava pros tudo. músicos, mas o olho insistia em voltar pra ele. Mas tá certo isso aí. Gente, quem faz aqui é o carnaval na Bahia. A galera fica desse jeito. Será que ele é... E é Gente... isso que deixa a cena tão boa. O público esperava uma tradução discreta e acabou recebendo uma apresentação cheia de presença, com energia de trio elétrico, em que na dança e adrenalina da música, os fãs começavam a simular até mesmo uma luta de boxe, e o intérprete fez questão de representar isso. Quando o Bel chamava a galera pra animar, ele ia junto, abria os braços, acelerava os sinais e acompanhava como se também estivesse no palco. Não era só passar a letra, era passar o clima da música do jeito mais vivo possível. Não prometeu nada, mas ele entregou tudo, viu? O goleiro Josimar José Olha! pelo apelido de O Vozinha, saiu Vozinha. do jogo contra a Espanha como herói de Cabo Verde. Maravilhoso. Talvez ele nem tivesse entendido ainda o tamanho do mutirão que o Brasil tinha Isso feito por foi, ele. nós O foi goleiro diferenciado segurou um nisso empate aqui, viu? histórico na Copa do Mundo. Fechou o gol em momentos importantes e terminou a partida abraçado por uma torcida que nem era do país dele. Enquanto ele jogava, a Cazé TV chamou o público... Arrasou a Cazé, viu? Vozinha Eu fiquei tinha arrepiada. mais de 50 mil seguidores. Em poucas horas, os brasileiros transformaram aquilo numa campanha enorme. Não, você não tem 500 mil. Ele nem acreditou. 13, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, vozinha. Que partida, cara, parabéns. Quando a repórter Merecido, mostrou né? o celular, ele achou que talvez tivesse chegado a 500 mil, só que já tinha passado de 1 De milhão. 1 milhão. Vozinha riu, ficou sem jeito e agradeceu o carinho dos brasileiros. Disse que Cabo Verde sempre sentiu essa ligação Cabo com Verde o Brasil. é E o lindo, clima né, pegou gente? no elenco também. Rian, companheiro de... Foi legal, a reação do Rian foi legal. Ao saber da campanha e lembrou Ronaldo, Romário e Neymar como inspirações para os cabo-verdianos. Era só uma entrevista depois do jogo, mas terminou com camisa, abraço e um apelido novo da internet. Naquele momento, todo mundo ali parecia neto de Vozinha. Ai, foi demais, viu? Neto de A Vozinha. reportagem ao vivo em São Paulo acabou pegando uma cena difícil de acreditar. Perto de um hospital, estavam parados o carro da equipe de TV e um carro da Guarda Civil Municipal de Imbu. Segundo Sim. a repórter, os dois estavam em serviço e com autorização da Polícia Militar. Quando um agente da SET pediu para liberar o espaço, a equipe saiu, mas o carro da guarda ficou, porque os guardas acompanhavam uma paciente. Aí a fiscalização virou um efeito dominó. E aí deu... Oxente, como assim? Deram multa pra guarda e pode isso?
Eu não sabia que podia O polícia agente da punir. Sete multou o carro da guarda. Só que a polícia militar olhou pra viatura da própria Sete e viu que ela também estava parada onde não devia. Resultado, a PM multou o carro da Sete, que aparecia bem embaixo de uma placa de proibido estacionamento. Enquanto a repórter tentava explicar o trânsito complicado na ligação leste-oeste, a cena atrás dela tomou conta. A gente multando guarda, polícia multando a gente e todo mundo parado no mesmo problema que deveria estar resolvendo. E todo mundo irregularmente. E pronto, né? A brasileira foi parada na praia por uma entrevistadora estrangeira, dessas que chegam com o microfone na mão, fazendo perguntas rápidas. A ideia era simples, mandar uma frase charmosa em outro idioma. Era só falar algo bonito em português e seguir andando. Só que ela escolheu o caminho da zoeira, com a maior cara séria, falou como se fosse um elogio, mas comparou a entrevistadora a um tubarão martelo. Por quê? Por causa dos olhos bem afastados. Oxi! Can you raise me up in a different language? Yeah, I got you. Ready? Você, na verdade, me lembra muito de um tubarão martelo. Oxi! Sabe, aqueles que tem os olhinhos que são assim? Assim, bem longe. What language is that? Português. E a melhor parte é que a entrevistadora não entendeu nada. Coitada da Perguntou qual era o turista. idioma, ouviu que era português e ainda pediu a tradução. A brasileira, Ai, sem hesitar na tadinha, pose, gente. disse que tinha falado que os olhos dela eram lindos. A entrevistadora acreditou na hora. Sorriu, agradeceu e saiu achando que tinha recebido um elogio fofo na praia. Enquanto isso, quem entendia português já tinha sacado tudo e a brasileira ainda segurou o riso até o último segundo. Aí depois ela foi lá ver a tradução, viu? Olha. Carlin virou figura conhecida pedalando pelas ruas de Fortaleza, no Ceará. Ele sai de bicicleta pela cidade, mexe com pedestre, tira onda com motociclista barulhento e solta aqueles bordões que só nascem no calor da rua. Só que nesse Faz dia, calor, o viu, transporte veio Ceará? diferente, nada de bicicleta normal. Carlin Ai, apareceu em cima de uma arrasando. Eu bicicletinha sabia que ele era do minúscula, Ceará. daquelas feitas para uma criança dar as primeiras voltas na calçada. Só que quem estava ali era ele, sem camisa, espremido, forçando a perna e tentando seguir viagem com a maior seriedade. E ele? Não tá mais café. Moleque, papai não chegou mais cedo do sonho. Ele não tá mais a pé, não O melhor é a importa. confiança. A bicicleta balança, o corpo quase não cabe, mas ele olha para a câmera e continua no Gente, personagem. ele consegue como se pedalar. tivesse acabado de descobrir um jeito Olha o novo tamanho de da cruzar bike. a cidade. Carlin conta com muitos seguidores mostrando esses passeios pela capital cearense. E, para ele, pedalar não Gente, ficou ele só na é piada. um influenciador. Ele já contou que a bicicleta ajudou muito em fases Que massa, difíceis de gente. saúde mental. Gente, eu achava que ele era um Hoje, sem até uma teto. bicicletinha apertada entra na história. Ou ele era um Rua sem parar pra teto. rir. Ô, gente, desculpa, eu não sabia. Uma brasileira conseguiu deixar um encontro com Olha o Papa aí. Francisco com uma cara bem nossa. Ela apareceu com a camisa estampada com a bandeira do Brasil, foi até o microfone e tentou fazer uma pergunta séria. Queria saber qual tinha sido o maior desafio dele na missão como sacerdote. Sua voz embargada deixava bem claro toda a sua emoção em estar ali. O auditório acompanhava Oxi! tudo, o Papa sentado olhando e ela ali, sem acreditar que estava vivendo aquele momento. Meu Deus, amiga mais próxima do Papa, minha gente. Arrasou. Logo após a pergunta, ela caminhou até o Papa, deu um abraço que acabou com qualquer clima de cerimônia. Depois ela ainda mostrou uma bandeira do Brasil, entregou uma lembrança e ele ficou conversando com ela como se fosse uma conversa Os melhores amigos. de qualquer. Era pra ser só uma pergunta, mas virou uma resenha emocionada e divertida com o Papa, com direito à camisa do Brasil, choro, abraço, bandeira e uma lembrança bem difícil de repetir. Uma lembrança única pra ela, né? No Morro da Providência, no Rio de Janeiro, Ana Cristina No e Rio. a família olharam para aquele calor sem descanso e resolveram do jeito mais brasileiro possível. Era janeiro de 2013. Os termômetros passavam dos 40 graus e a sensação nossa. térmica chegava perto dos 50. A saída foi pegar caixas d'água azuis, colocar na rua Pronto, e transformar encheu de aquilo numa menino. piscina improvisada. Quem estivesse derretendo podia chegar, E entrar banhar. e se refrescar sem cerimônia. O espaço era melhor para 2 pessoas grandes ou 3 crianças, mas a família contou que o recorde foi 7 pessoas ali dentro. Meu todo mundo Deus. espremido e feliz. Quem nunca é bom, banho de caixa d'água. Eu já banhei muito de caixa de água. Olha aí, 3 pessoas adultas cabe tranquilamente.
refresca, de A cena boa. chamou a atenção e foi parar na televisão. O repórter Felipe Surre foi até a comunidade mostrar a família da caixa d'água. E a história chegou também a Ana Até Maria na Braga. Ana Maria, Segundo informações, gente. a apresentadora se sensibilizou com o bom humor do casal e presenteou a família com Uma piscina, que legal! com capacidade para 2 mil Ana litros. Maria arrasou, Alguns né? brasileiros aproveitaram Sim. o clima de Copa do Mundo e levaram uma Saveiro verde, lotada de som Uma na caçamba Saveiro? para Times Square, em Nova York. No meio dos telões e das Sério? luzes, a rua virou arquibancada. Gente com camisa Tem da que ser seleção nós, pulando, gente. cantando Pra e animar essa gravando tudo. Copa. Até a polícia gostou. Eu vi que tinha um policial até gravando os brasileiros lá se divertindo. A movimentação foi crescendo até a polícia de Nova York aparecer. Vieram as viaturas, o trânsito começou a travar e a turma não baixou o volume, continuou puxando o couro de Brasil Não, como se gente. aquilo ainda fizesse Ó, parte policial. da festa. E até os policiais entraram na vibe. É tentando isso, eles têm organizar que a muvuca, entrar. mas rindo e impressionados com a festa. E Ai, a cena gente, ficou a mais gente é curiosa assim. e alegre do que pesada. O brasileiro ainda brincou com um policial, colocou o chapéu Ah, dele tá, e ah, fez tá. uma A Saveiro, selfie ela não mesmo, tava, ele rindo da é, situação, em levando na movimento brincadeira. dirigindo, Depois, entendi. os policiais fizeram sinal para o pessoal se espalhar e a galera foi saindo ainda comemorando, fazendo barulho e filmando tudo. Únicos e extraordinário, não tem que negar, tá? Durante o Nossa carnaval na alegria. Bahia, uma mulher em cadeira de rodas ganhou um lugar improvável, lá no alto da Olha! multidão. O Baiana System puxava o público, e quem estava por perto se juntou para levantar a cadeira com cuidado, Gente, colocando-a no meio cuidado da pra não folia, derrubar essa acima das mulher. cabeças. É isso, gente. Ajudaram ela, todo mundo se divertiu. Momento único. Lá vai ela. Ela vai beber. E o É bonito isso. foi a naturalidade. Ninguém tratou aquilo como pausa, nem como problema. Ela levantava os braços, comemorava junto e a galera seguia cantando e dançando, abrindo espaço do jeito que dava. Ao redor, tinha gente sorrindo, cantando, acenando para a câmera e vibrando com a música. Mas o que segurou o olhar foi essa corrente de pessoas mantendo a cadeira firme para a festa continuar acontecendo para ela também. É Homem empatia. sem camisa resolveu usar a caixa d'água de uma escola em São Paulo como se Pra fosse quê? o chuveiro dele. Foi numa escola estadual Oxi, do eu não Capão acredito, Redondo, na Zona Sul. E não era qualquer reservatório. Aquela água abastecia os bebedouros e também a cozinha das refeições dos alunos. Nas imagens, ele aparece no telhado, abre a tampa e entra na água com a maior calma. Depois, sai molhado, deixa tudo aberto e vai embora. Gente, será que ele só ia ficar lá dentro ou ele fazia algumas coisas na maldade? Não acredito na coisa dessa não, minha gente. Isso Quando é um o vídeo começou a absurdo. circular, a situação ficou ainda pior. Os alunos foram orientados a não beber água. Os bebedouros acabaram interditados e alguns estudantes disseram que passaram mal depois de consumir a água da escola. Pais contaram que só entenderam o motivo da proibição quando viram as imagens. A Secretaria da Educação informou na época que começaria a lavagem da caixa d'água, prometeu reforçar as grades e cortar galhos que facilitavam o acesso ao reservatório. Foram ainda encontrados roupas e calçados perto da escola. Que absurdo. Uma reportagem feita no local ainda localizou o homem na rua. Mas quando Olha. ele percebeu a câmera, saiu correndo. Então ele era um sem teto, não? Era um sem teto, ele ia A mãe tomar só queria banho. uma coisa simples, ficar quietinha na piscina. Sol, água calma, ela boiando de barriga pra cima, braços abertos, naquele raro minuto em que ninguém chama, ninguém pede nada, ninguém interrompe. Raro Só minuto, que os viu? filhos viram a cena e acreditaram que a mãe poderia ter se afogado. Desesperada, Meu Deus, a filha acharam que a- grita, avisa o irmão, que a chega senhora correndo, morreu. pula na piscina, espirra água pra todo lado e assusta sua mãe. Pessoal, mas... Matou a véia agora. Mãe, você tá bem? Você tava boiando? Quando ela voltou, já veio com aquela mistura de susto e bronca no rosto, Coitada tentando entender o que tinha da acabado senhora. de acontecer. O filho ainda perguntou se ela estava bem, mas a resposta já estava toda no olhar dela. Ela só queria relaxar um pouco, e nem isso conseguiu em paz. Até o cachorro ficou parado na borda, acompanhando a bronca de camarote. O pedreiro Ai, gente, a arrumou mãe um não jeito pode bem nem relaxar na brasileiro de piscina, cortar tu uma acha das que a mãe tá partes mais morta. cansativas da obra. Peneirar a areia sem ficar se curvando toda hora. Quem já viu esse serviço sabe que parece simples, mas pesa. É pá atrás de pá, braço trabalhando sem parar, corpo indo e Sim, voltando né? o tempo todo. E repetido por muito tempo do jeito errado, isso pode acabar causando lesões sérias na coluna e na lombar. A sacada dele foi prender a peneira numa estrutura em cima do carrinho de Exatamente. mão. Ao balançar a estrutura, Ó, a areia fina já cai direto dentro do genial. carrinho. E as
pedrinhas ficam em cima, tendo só de Gente. descartá-las. A nada vem Gênio, agora. gênio, gênio, gênio. Agora ela vence. Temos que ser estudados. Enquanto trabalha, um amigo que filma ainda brinca. Eu Agora gostei. a NASA vem. Aquele clima de invenção improvisada que nasce quando alguém precisa resolver o problema ali na prática. Foi isso que chamou a atenção. Não tem máquina, cara. Não tem equipamento sofisticado. É uma adaptação simples para deixar o Não, serviço ó, menos pesado somente e mais inteligente do rápido. Claro, ainda é brasileiro. uma gambiarra e precisa de cuidado, mas em obra, qualquer coisa que poupe esforço no fim do dia e não comprometa a segurança do trabalhador já ajuda Ajuda bastante. muito, né? Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui te esperar aqui na sexta-feira. Tchau, obrigado. Beijo.